Nós vamos ler Atos capítulo 8, a partir do versículo de número 26. Diz o seguinte: Atos 8, a partir do versículo de número 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se chama deserto. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te, desce desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. A sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude a entender a sua palavra, em nome de Jesus. Podeis se sentar. Filipe e o eunuco. Esse livro de Atos dos Apóstolos, conhecido também como Atos do Espírito Santo, ele já inicia mostrando de forma bem clara o seu autor. Quando nós vamos no capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aqui, com uma leitura mais expansiva, nós vamos perceber que é o próprio Lucas que escreveu esse Atos dos Apóstolos. É interessante que foi escrito cerca de 60 anos depois de Cristo. Teófilo é demonstrado como um excelentíssimo, como alguém importante. E aí Lucas, ele aproveitou o seu conhecimento e fez uma pesquisa. O primeiro tratado, ele está falando sobre o Evangelho de Lucas, e esse aqui, Atos, é a continuação do Evangelho de Lucas. O capítulo 8, ele inicia demonstrando uma perseguição essa que Saulo estava perseguindo a igreja, estava assolando a igreja. Esse termo assolar a igreja, no versículo 3, dá a ideia de um animal que despedaça outro animal. Ou seja, Saulo estava usando de violência e trazendo uma perseguição muito grande à igreja. E essa perseguição, de certa forma, serviu para fazer como que o vento faz com as sementes. As sementes são espalhadas. Por isso que no versículo 4 diz que eles foram dispersos. Esses dispersos dão a mesma intenção de espalhar sementes. Eles começaram a serem perseguidos. E aí Filipe, nesse capítulo 8, no início, no versículo 5, diz que ele estava em Samaria e anunciava-lhes a Cristo. O tema da mensagem de Filipe era Jesus. O tema que nós devemos utilizar na obra missionária é Jesus.
Agora, interessante é que tudo estava muito tranquilo para Filipe. Filipe estava pregando lá em Samaria, estava anunciando a Jesus. O versículo 6 diz que o povo estava ouvindo, estava vendo os sinais que Deus estava operando. Era uma cidade grande, havia uma multidão ali, diz o versículo 6, e de repente Deus tira Filipe dessa multidão e chama para o deserto. Chama para o deserto. A leitura que nós fizemos no versículo 6 diz isso. Diz que Filipe foi para Gaza, para um lugar deserto. Então, a obra missionária, fazer missões, é sair do nosso conforto, é sair de algo que está muito confortável, porque às vezes nós ficamos dentro da igreja, ficamos aqui desfrutando de louvores que foram cantados, desfrutamos de comunhão, desfrutamos de tantas coisas e ficamos nessa zona de conforto, ficamos nessas quatro paredes, e o desafio missionário é sairmos dessas quatro paredes, é sairmos dessa zona de conforto, porque o projeto de Deus, ele é muito maior do que o nosso. Às vezes nós pensamos só onde nós estamos, mas Deus quer que a gente saia, Deus quer que a gente compartilhe a palavra, Deus quer que a gente anuncie a Cristo, porque se não formos nós que anunciarmos o Evangelho, anunciarmos a Cristo, quem vai anunciar? Claro que não são os anjos. Quando o anjo aparece aqui, o versículo 26, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Filipe entendeu que a obra missionária é uma obra urgente. Ele não contestou, ele não colocou problemas, ele não colocou obstáculos, mas ele foi imediatamente. Nós é que ficamos colocando, muitas das vezes, dificuldades. Choveu, está frio, ou está quente, estou cansado, estou com tantas coisas, vou trabalhar, e aí nós vamos dando desculpas e mais desculpas, e muitas das vezes não pregamos o Evangelho, muitas das vezes não cumprimos aquilo que Cristo ordena, como foi falado aqui em Mateus capítulo de número 10, ele dá uma ordem para a igreja. Então essa ordem não foi dada para anjos. Existe até uma frase que eu discordo dessa frase, que o pessoal diz que os anjos desejaram pregar o Evangelho. Não, a Bíblia não diz isso. Acredito que muitos de vocês já ouviram essa expressão, e são expressões que de vez em quando eu falo aqui que não estão na Bíblia. E essa é mais uma expressão que eu quero dizer que não está na Bíblia. A Bíblia não diz que os anjos desejaram pregar. É até uma ideia assim que tem uma intenção boa, de despertar as pessoas para evangelizar, para pregar, mas é uma interpretação errada de um texto. Lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12, o texto diz o seguinte: a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregam o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. A minha versão diz assim, outras versões dizem atentar. Os anjos anelam perscrutar. O que é perscrutar? Eu fiz questão de dar uma olhadinha. Perscrutar significa pesquisar, examinar, investigar. Esse é o desejo dos anjos. Os anjos, eles não têm o desejo de evangelizar, porque eles sabem muito bem que não foram chamados para isso. Nós é que fomos chamados. Agora eu fico pensando, os anjos com esse desejo de examinar o Evangelho, de examinar a palavra de Deus, de entender o plano de salvação, eles têm esse desejo de conhecer mais.
porque é um plano maravilhoso, é um plano magnífico, é algo extraordinário aquilo que Deus fez desde a eternidade, fazer um plano como esse. E os anjos, eles não têm um conhecimento pleno, os anjos, eles não são oniscientes, eles precisam compreender conforme aquilo que vai sendo revelado através da palavra, através da história, aquilo que Deus vai revelando. E Filipe entendeu muito bem disso, muito bem isso, recebeu aquela mensagem do anjo, e aí ele foi anunciar a Cristo. O versículo 27 diz o seguinte: e ele se levantou e foi, e eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Aqui eu quero destacar o seguinte: é possível realizar práticas religiosas e não conhecer a Cristo. Nós fazemos missões para que Cristo seja conhecido. Não é para que a igreja metodista seja conhecida, não é para que o pastor seja conhecido, não é para que você, coordenador, líder, seja conhecido, é para que Cristo seja conhecido. Essa é a função da igreja, anunciar a Cristo. Mas a questão é, algumas pessoas podem até realizar práticas religiosas e não conhecerem a Cristo. Esse homem, esse etíope, e isso aqui me surpreendeu quando eu fui consultar, etíope, ele lá da África, esse eunuco, ele percorreu aproximadamente 300 quilômetros nessa carruagem para poder ir para Jerusalém, para adorar a Deus, para servir ao Senhor. Ou seja, ele era um religioso, cumpria algumas práticas, mas ainda não conhecia Cristo. Digo, Senhor, tem muitas pessoas que estão dessa forma, que praticam algumas religiosidades, algumas práticas, mas não conhecem a Cristo. E fica o desafio para mim, para você, para nós, anunciarmos a Jesus. Porque não adianta simplesmente estar na igreja, participar do louvor, participar do momento de oferta. De repente alguém é batizado, de repente alguém é dizimista, é ofertante, participa da ceia, participa de tantos rituais, e de repente essa pessoa não conhece a Cristo. Imagina aí, estar na igreja e não conhecer a Cristo. E pode ser que tenham pessoas dessa maneira entre nós. Pode ser que tenham pessoas que venham para a igreja, já escutaram vários sermões, já participaram de vários cultos, mas elas ainda não conhecem a Cristo. Elas ainda não tomaram a decisão por Jesus, porque eu digo o seguinte: quem conhece a Cristo verdadeiramente, eu não estou dizendo conhecer a Cristo, um Jesus histórico, um Jesus que a história diz que ele nasceu, que ele viveu, que ele ressuscitou, porque a própria história diz isso. Eu não estou falando de um Jesus histórico, eu estou falando de um Jesus real que habita em nós. E tem pessoas assim. E essas são as pessoas mais difíceis de serem evangelizadas. Essas são as pessoas mais difíceis de serem ganhas para Cristo. Pessoas que, por exemplo, participam de seitas, que tomam aquilo como verdade, tomam aquilo como que realmente é o caminho certo, mas o caminho certo não é a religião, o caminho certo é Jesus Cristo de Nazaré. E aqui nesse texto, isso eu quero destacar. Ele foi adorar em Jerusalém. Ele era um homem religioso, mas era um homem que tinha o desejo de conhecer a Cristo. O Espírito Santo já estava trabalhando no coração dele. O versículo 28 diz: estava de volta, você estava voltando de Jerusalém, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Eu acho uma das cenas mais assim fortes, impactantes na Bíblia, eu pensar
Espera aí, Filipe no deserto, um calor intenso, e Filipe correndo atrás dessa carruagem, e escutando ali aquele eunuco lendo aquele texto. Só pode ser uma capacitação do Espírito Santo, só pode se receber força do Espírito Santo, porque desde o começo é o Espírito Santo que está cercando esse eunuco para que ele compreenda quem é Cristo. Foi isso que Deus fez comigo, foi isso que Deus fez com você também. O Espírito Santo, ele nos cercou, ele fez com que situações foram criadas para a gente escutar o Evangelho, para a gente entender quem é Jesus, porque Deus ama cada um de nós. Filipe pregando uma multidão, mas agora ele vai fazer o evangelismo corpo a corpo, porque Deus não quer só que a gente ganhe multidões, mas Deus está interessado em cada pessoa. Mandou Filipe ali especificamente naquele deserto por causa do eunuco. Então Deus mandou alguém para que a gente também pudesse ter a oportunidade de conhecer a Cristo. E como eu não vou passar isso para outras pessoas? Isso seria o que? Ganância. Isso seria omissão. Mas pense nisso, naquele calor intenso, o eunuco, ou seja, um oficial, eunuco era alguém que poderia ser castrado, vamos dizer dessa forma, porque eles receberam esse título. Jesus trata sobre isso lá em Mateus 19, versículo 12, acredito, que diz que haviam eunucos de nascença, eunucos que foram feitos por homens e eunucos por si só decidiram, homens castos, vou dizer dessa forma, que decidiram abrir mão da sua sexualidade para se dedicar totalmente à obra. Se Jesus falou sobre isso, como é que nós não podemos falar também? Os reis tinham ali o seu harém no palácio para tomar conta das suas concubinas, tomar conta das suas mulheres, e para não correr o risco com que os servos tivessem alguma coisa com suas mulheres, então havia uma proposta: você vai ter de tudo, vai viver bem, um bom emprego, comer da comida do rei, vai viver no palácio, viver dessa forma assim, da melhor forma possível. Agora tem uma coisa: você vai ter que passar por esse procedimento. Alguns passavam. E aqui há uma discussão se realmente esse eunuco simplesmente ele foi acolhido, era um ofício, um cargo de confiança ou não. Mas é um detalhe que não muda o sentido do texto. Lá vai esse homem importante, tão importante, e ele era privilegiado, que ele comprou ali uns escritos do profeta Isaías. Não era qualquer pessoa que tinha textos em suas mãos, era caríssimo. Pergaminhos, papiros, eram caríssimos. Para se comprar uma folha, só para você ter a noção, uma folha era uma semana de trabalho com os escritos. Então esse homem não era um homem qualquer, era um homem importante. E aí Deus manda Filipe para ir lá, e ele está lendo em voz alta. Filipe correndo, suado, já cansado, escutando a leitura ali, e faz uma pergunta, versículo 30: compreendes o que vens lendo? Compreendes o que vens lendo? Aí ele responde: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Segundo destaque aqui que eu quero fazer: Jesus é conhecido através das Escrituras. Jesus é conhecido através das Escrituras. O problema hoje, também na obra missionária, sabe qual é? Que o povo quer fazer missão com show. Tem um culto de 2 horas,
aí pega e investe 1h40 em louvor, investe 1h40 em outras coisas, e muitas outras coisas, e a palavra ela vai sendo deixada de lado. Uma palavra de 20 minutos, é onde o pregador muitas das vezes ele está se tornando muito mais um apresentador, muito mais um show, um culto. Muitas das vezes a igreja está tentando atrair as pessoas com coisas desse tipo, mas alguém só pode ser atraído através da palavra de Deus. É a palavra que tem que ser ministrada, é a palavra que tem que ser pregada. A igreja primitiva fazia isso. A igreja primitiva não precisava estar criando coisas e mais coisas para atrair os pecadores. Por que é que a igreja muitas das vezes está parecendo com o mundo? Porque estão oferecendo coisas do mundo para atrair pecadores. E aí é o caos que estamos vivendo. Pessoas não têm uma conversão verdadeira, não têm uma conversão genuína, não conhecem a Cristo verdadeiramente. A igreja às vezes não ensina a palavra como ela deve ser ensinada. Eu pergunto, se de repente fosse você que estivesse ali naquele lugar, escutasse essa passagem sendo lida, Isaías 53, versículos 7 e 8, Isaías 53, 7 e 8, que está registrado aqui nos versículos 32 e 33, que diz: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Se então esse eunuco dissesse a você: suba aqui para me explicar, você teria condições de explicar o texto? E não só esse texto, porque o versículo de número 35 diz que Filipe explicou começando por essa passagem. E ele não falou só dessa passagem, ele citou outras e outras passagens apontando para Cristo. A pregação de Filipe, o tema foi Jesus. A pregação de Filipe não foi uma pregação daquelas que diz o seguinte: ei, eu subi aqui e o plano de Deus para a tua vida é você enriquecer. O plano de Deus para a sua vida é que você não vai ter mais nenhum problema. O plano de Deus para a tua vida é que todas as tuas crises serão solucionadas. Filipe, ele não apresentou isso, porque isso não é evangelho. Evangelho é, sabe o que? É falar de Jesus, falar do Cristo que morreu. O texto fala sobre isso. Isaías 53 é um dos textos mais conhecidos, que fala sobre a morte de Cristo, que ele foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo. E eu fico pensando aí a explicação. Que pena que não tem aqui a explicação e detalhes, mas ele explicou a partir desse texto. Explicou quem era Jesus, explicou o propósito da morte de Cristo. E ele explicou a partir de onde? A partir das Escrituras. As Escrituras estão sendo esquecidas, a Bíblia está sendo esquecida. Quando o texto diz assim, para guardarmos a palavra, não é guardar na gaveta, é guardar nos nossos corações. Tem um teólogo, eu esqueci o nome dele agora, ele chegou na casa de um irmão, e quando ele chegou na casa do irmão, a Bíblia estava toda empoeirada. E quando ele viu aquela Bíblia toda empoeirada, ele fez o seguinte comentário: dá até para escrever na sua Bíblia: condenação. Porque aquele crente não estava lendo a Bíblia, e quem não lê a Bíblia é um sinal que de repente não é uma pessoa que teve uma experiência profunda com Cristo, teve uma experiência genuína. Porque quando nós temos uma conversão verdadeira com Cristo, então automaticamente nós temos que ter o desejo de aprender a palavra, nós temos que ter o desejo de conhecer a palavra. Porque como nós vamos explicar quem é Jesus se eu não conheço a palavra?
Jesus é conhecido através das Escrituras. Quando Paulo chega aqui em Atos, capítulo de número 17, ele chega numa cidade chamada Atenas. Ele vê lá aquela idolatria, ele vê lá deuses para todos os lados, altares para todos os lados. E aí ele vê um altar ao Deus desconhecido. E ele começa a anunciar Jesus. Filósofos, homens inteligentes, que ele foi levado ao Areópago, diz aí Atos 17, 19. O que é o Areópago? Um lugar de debate. Imagina se o apóstolo Paulo não conhecesse a palavra, que vergonha ele iria passar. E hoje os crentes estão, infelizmente, envergonhando o Evangelho. Estão envergonhando a Deus por sua falta de conhecimento. Isso é uma realidade. Se encontra com um ateu, o ateu tem vários e vários argumentos, e o crente não tem argumento nenhum, fica de boca fechada e não consegue apresentar a Cristo através da palavra, através de algumas outras ferramentas. Então Cristo, ele precisa ser anunciado através das Escrituras. Nós precisamos conhecer. Se nós queremos fazer obra missionária, nós temos que nos preparar melhor com relação ao entendimento bíblico. Felipe sobe ali naquela carruagem, explica, anuncia a Jesus. E quando anuncia Jesus, o resultado é o versículo 36. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Olha a compreensão, olha o entendimento. Agora, essa compreensão e esse entendimento não vem simplesmente por uma mera explicação, por um mero conhecimento. A revelação vem através do Espírito Santo. Por mais que você tenha argumentos e mais argumentos, eu conhecer, me preparar, tudo isso e muito mais, se o Espírito Santo não agir, essa mente dessa pessoa não é iluminada, não abre a compreensão, porque às vezes você vai falar para alguém da palavra, do Evangelho, e essa pessoa não entende nada. Sabe por quê? Porque a mente dela ainda não foi iluminada, não foi clareada. Kel citou aqui Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, falando sobre estar mortos em seus delitos e pecados. Por causa dessa morte espiritual, as pessoas estão cegas e elas não compreendem o Evangelho, e nós temos que pedir o auxílio do Espírito Santo. Nós temos que fazer a nossa parte, pregar da melhor forma possível, claramente, e através da ação do Espírito Santo é que essas pessoas vão se converter. Não adianta dizer: eu ganhei tantas pessoas. Não, quem ganhou foi o Espírito Santo. O pregador é só um instrumento de transmitir a palavra, não é ele que ganha, quem convence é o Espírito Santo, e ponto final, e acabou. Se o Espírito Santo não agir, você vai passar o dia todo pregando, prega a Bíblia todinha e não vai ter resultado. Então é Deus que realiza esse novo nascimento. A falta de compreensão bíblica, ela é muito grande. Dia após dia eu tenho visto isso. Textos e mais textos são distorcidos. Por exemplo, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 17. Deixa eu ver aqui se eu separei esse texto. Diz o seguinte, outro texto distorcido, tem nada a ver com o que o povo fala, nada. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A turma do Ministério de Louvor gosta de falar isso de vez em quando, né? Já falaram aqui algumas vezes, em alguns lugares,
Aí pega um texto como esse e diz: não, aonde o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A turma do movimento, vamos dizer, do pentecostalismo, aí diz: então a gente pode extravasar, a gente pula, a gente marcha, a gente faz o que vier na cabeça. Nós não podemos fazer o que vem na cabeça. E esse texto aqui não está falando nada sobre isso. Sabe o que esse texto aqui está falando? Sobre a revelação do Espírito Santo. Eu estou dizendo, pessoas como o eunuco estavam com suas mentes fechadas e precisavam de uma iluminação. É só ler alguns versículos anteriores. Leia comigo o versículo 14 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Mas os sentidos deles se embotaram. Ou seja, está falando de sentido. Pois até hoje, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade acontece quando o véu é tirado, quando a cegueira é tirada, e então nós somos livres em Cristo Jesus, e em Cristo nós temos liberdade. Aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. O texto ainda continua para nós passarmos para finalizar a mensagem, o capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, eu acho que é o versículo 6, mas para ler, fazer a leitura completa, citar os versículos corretos, aonde eu coloquei 4, de 3 a 6. Diz o seguinte: mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para não lhes resplandecer a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus lhe disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então é Deus que tira o véu, é Deus que tira a cegueira, é Deus que revela, é o Espírito Santo que faz isso. Então, aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, aí sai a cegueira. É isso que o texto quer dizer. Mas vamos voltar para concluir aqui em Romanos. Então nós vamos vendo que muitas coisas são construídas em que realmente não estão conforme a palavra de Deus. Mesmo a pessoa sendo religiosas, fazendo práticas religiosas, ela não pode não conhecer a Cristo. Jesus só é conhecido através das Escrituras, através da revelação do Espírito Santo. E por fim, conhecer Jesus resulta em alegria. Veja os versículos, a partir do versículo 36 que nós estamos lendo. Ele foi batizado, porque é importante o batismo. Você que já reconheceu a Cristo, você deve ser batizado. Se você tem essa convicção que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador, é um passo que deve ser feito. Automaticamente o eunuco compreendeu isso, e o versículo 37 diz: Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. Então, se a pessoa crê em Jesus, ela pode ser batizada. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco.
Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. O encontro com Cristo, ele gera essa alegria, gera júbilo. Muitas pessoas estão precisando escutar o Evangelho, precisando entender o plano de Deus, para que elas possam ter essa alegria. João 7,38 diz que do ventre daqueles que creem fluirão rios de água viva, falando com relação ao movimento do Espírito Santo nas nossas vidas. E o fruto do Espírito Santo é alegria, é paz, é mansidão. Uma pessoa que tem um encontro com Cristo, ela tem que ser alegre. Por que é que o diabo está trabalhando tanto nessa área? Para tirar a alegria que está em Cristo. Mas é como Abacuque diz. Abacuque, na sua oração, lá no capítulo 3, versículos 17 e 18, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. A salvação gera alegria em nós, nesse mundo tão triste, nesse mundo tão conturbado. Então Deus quer nos encher de paz, Deus quer nos encher de alegria, Deus quer nos trazer salvação. O que é que Abacuque está falando com essa oração aqui? Ainda que a figueira não floresça, a figueira servia para fazer uma pasta para curar as enfermidades. Abacuque está dizendo assim: mesmo que você esteja doente, não haja o fruto da vide. A vide fala sobre a uva que era produzida para as festas e trazia alegria. Mesmo que você esteja doente, mesmo que você não tenha alegria. A oliveira, ele diz, a oliveira minta, a oliveira servia para produzir azeite, para curar as feridas de guerra, ou seja, mesmo que você esteja ferido. Os campos não produzam mantimento, ou seja, mesmo que você esteja com dificuldades financeiras, mesmo que não haja ovelhas no curral, as ovelhas produziam roupas, lã para produzir roupas, as ovelhas usadas para isso. Ou seja, a pessoa, mesmo que ela esteja doente, mesmo que ela esteja sem alegria, esteja triste, mesmo que ela passe dificuldade financeira, mesmo que ela não possa comprar uma roupa nova, mesmo que ela esteja passando tantos e tantos problemas, mas aí Abacuque diz: todavia eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. Então a nossa alegria não está nas circunstâncias, a nossa alegria está em Cristo. O problema é que hoje, com o mundo capitalista, nós estamos não nos contentando com Cristo. Jesus é suficiente para a nossa alegria. E ponto final. Ponto final. Então que nós possamos, como igreja do Senhor, despertarmos para cumprir cada vez mais a obra missionária. Vamos aplicar essa palavra, fazendo o caminho contrário. Alegria. Se eu tenho a alegria da salvação na minha vida, eu preciso passar o Evangelho para que outras pessoas sejam alegres também. Nós não somos contra as questões emocionais, somos contra o emocionalismo. Na nossa fé existe emoção. Nós choramos, nós nos alegramos, nós nos entristecemos, sim, isso acontece. E isso é gerado, sabe por quê? Porque nós conhecemos a Cristo através da sua palavra, porque o Espírito Santo nos revela e porque nós não somos pessoas religiosas. Então quero orar nessa noite para que o Espírito Santo confirme essa palavra no teu coração.
Senhor, louvado e agradecido seja o teu nome por essa palavra que foi ministrada. Aprendendo com a vida de Filipe e eunuco, Senhor. Filipe foi tirado lá de Samaria, pregando para multidões, estava num momento tão confortável da sua vida, mas o Senhor o chamou para ele pregar lá no deserto, e ele disse automaticamente que iria, e foi. Senhor, que nós possamos entender essa palavra e sairmos do nosso conforto, para podermos pregar a Tua palavra a pessoas que estão perdidas pelos desertos da vida. Nós temos que dizer sim, e às vezes nós não nos disponibilizamos, Senhor. Às vezes colocamos tantos problemas, tantas desculpas, falamos em missão, em missões, falamos e muitas das vezes não fazemos missões. Essa é uma realidade. E Filipe, como evangelista, ele entendeu isso e foi, Senhor, para aquele deserto. E naquele deserto existia uma pessoa que o Senhor queria salvar, aquele eunuco, Senhor, e aquele homem estava lá de forma religiosa, e a religiosidade não salva, práticas religiosas não salvam. Não adianta simplesmente ser dizimista, ofertante, não adianta simplesmente participar dos cultos, mas tem que reconhecer Jesus como Salvador e como Senhor. Faz isso, ó Deus. Pessoas que estão no nosso meio, que de repente ainda não tiveram essa experiência transformadora, esse conhecimento que é gerado através da Tua palavra, através da pregação da palavra, porque o eunuco estava ali, lendo a passagem, ele estava sem entender, ele estava sem compreender, e tantas pessoas estão sem compreender, sem entender, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo agiu na vida daquele eunuco, e ele pôde reconhecer a Jesus. Que nós possamos anunciar a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo convença pessoas. Não somos nós que convencemos, mas é o Senhor. Nós precisamos conhecer mais da Tua palavra. Senhor, gera em nós esse desejo, conhecer a Tua palavra verdadeiramente, para que a gente possa explicar a outras pessoas. Não é simplesmente conhecer por conhecer, não, mas é conhecer para fazer a Tua obra, para que as pessoas não compreendam de forma errada, como por exemplo, aquela mulher lá em João capítulo de número 4, ela chegou com uma conversa, Senhor, religiosa. Onde é que nós devemos adorar, se nesse monte ou no outro monte? E Jesus chegou ali para esclarecer o plano de salvação para ela. Olha, se eu te der da água que eu posso te dar, você nunca mais terá sede. Ou seja, eu vou suprir a tua necessidade. É uma revelação espiritual. É isso que nós precisamos explicar, Senhor, às pessoas, para elas conhecerem a Cristo, para que elas sejam batizadas, para que elas possam crer de todo o coração, como Filipe creu. Ele creu de todo o coração e foi batizado, e ele foi cheio de alegria. Pessoas que precisam ouvir o Evangelho e terem suas vidas transformadas e viverem alegres por causa da salvação. O eunuco ficou alegre ali por causa da salvação que ele pôde compreender, que ele pôde se entregar a Jesus. Interessante, Senhor, que no versículo 40 Filipe veio achar-se em Azoto depois que foi arrebatado, e ele continuou fazendo a Tua obra, continuou anunciando a Jesus ali. Então, onde quer que nós possamos estar, que nós possamos anunciar a Cristo, anunciar o Jesus que morreu para perdoar os nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Que seja assim nas nossas vidas, que seja assim na nossa igreja, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus.
Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos fazer como esse evangelista Filipe, anunciar Cristo, anunciar a salvação àqueles que estão perdidos. Você está disposto a fazer isso? Eu acho que não. Se a pergunta fosse para você, eu vou até abrir a Bíblia novamente. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Se Deus dissesse a você: saia daí e vá para tal lugar anunciar Jesus. Não é fácil não, mas Filipe nos ensina. Ele se levantou e foi. Então que eu e você possa se levantar e ir. Ou será que a gente vai ficar esperando um anjo bater lá na nossa porta? Ei, não espere um anjo não. A palavra de Deus já manda ir pregar o evangelho a toda criatura. Então que nós possamos pregar o evangelho para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar a irmã Maria José para dar os avisos. Só o primeiro aviso é que o aniversário da Igreja Metodista lá em Malvinas, que seria nesse final de semana agora, foi cancelado por conta que uma irmã lá da igreja de Malvinas, ela faleceu. Então a igreja ficou impossibilitada de fazer uma festividade, até porque vão passar alguns dias de luto. A data vai ser remarcada. Graças a Deus, amém? Segunda-feira nós temos aqui na igreja Desperta de Jovens. Não lembro o nome dela não. São estudos voltados para os jovens. Eu conhecia só de vista. Terça-feira, 7 horas da manhã. Não, é antiga. Deixa eu mostrar aqui a foto. E às 14